Olá, pessoal. Vamos lá, né? Vocês aí da Escola de Verão em Química. Espero que vocês estejam gostando do curso, né? Espero que vocês estejam curtindo, aprendendo. Vamos agora ao nosso terceiro tópico sobre documentoscopia. É um assunto importante, vou passar alguns conceitos, alguns problemas nessa área e vamos lá, vamos começar com o conceito, né? O que é documentoscopia? Ela é a parte da criminalística que estuda os documentos para verificar se são autênticos, em caso contrário, determinar a sua autoria. Ela se distingue de outras áreas porque ela tem o cunho, porque ela se preocupa com os documentos e ela tem um cunho nitidamente policial. Ela não satisfaz apenas com a prova se o documento é autêntico ou não, mas ela procura determinar quem foi o autor, né? Os meios empregados, que não ocorre com as outras. Na verdade, com as outras é mais complicado de você ter esse controle de quem produziu, né, esse problema aí. Esse problema ilícito, né? Vamos lá. Entre os problemas da documentoscopia, a gente pode destacar aqui para vocês cruzamento de traços, é um problema que se envolve contrato. Sempre falo assim, nunca dê um cheque, né, a folha em branco para ninguém com seu nome assinado. Se assinou, alguém pode ir lá redigir um contrato, se provar que aquilo ali é uma fraude, é complicado. Às vezes você tem um problema da sequência lógica do cruzamento, né, do L, né, aqui um 1 ele pode virar um 4, né, isso daqui é um problema. Antigamente, falsificação, né, antigamente não, né, a questão de lavagem de dinheiro, né, isso era um problema. Hoje você tem a falsificação do papel moeda de uma outra maneira. Datação de tintas, né, falsificação de cheques, a gente vai ver, envelhecimento de canetas. Bom, primeiro levantamento aí para vocês, de 2014, os principais estados que falsificam papel moeda no Brasil. Então, a gente pode ver os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais como os principais falsificadores de papel moeda, com a apreensão de 9.200 a 17.000 cédulas somente no ano de 2014. Então, algo extremamente aí preocupante. E isso se deve principalmente às modernas impressoras que vêm surgindo, né? Que uma saiu na revista aqui no site, né, da Polícia Federal, uma tela quadrilha que fabricava dinheiro, né? 2 anos produziram 3,5 milhões, né, de dinheiros falsos. E aqui o depoimento do perito, elas são praticamente idênticas e passam em todos os testes caseiros, tanto no manuseio, verificando marcas d'água, fio de segurança, ranhuras, né, e sistema ultravioleta. Então, é um problema. Então, a prática da falsificação, ela é um problema. E aí, o que a gente vai estudar inicialmente, dentro de toda essa questão de falsificação, é a falsificação de cheques, né, em alguns casos, documentos de registro veicular, né? Então, a documentoscopia, né, nesse contexto, né, de alterações documentais, você tem práticas que são antigas e práticas que são modernas. Então, a gente vai começar pelas práticas antigas, né, que você pode ter alteração em documentos por supressão, né, rasuras, raspagens, amputações, lavagens químicas, né, isso era feito em papel moeda um tempo atrás, e alteração por acréscimo, né, retoques, emenda, né, o que pode acontecer. Então, isso aqui a gente vai começar com as práticas mais antigas dentro da documentoscopia. Rasuras, o que é uma rasura? Consiste na remoção de dizeres do texto, empregando uma borracha com instrumento similar. Então, você pode ter essas rasuras, podem ser superficiais, rasas e profundas. Vai depender da força que o falsário exercer sobre, né, o documento. Então, rasuras superficiais, né, tem uma perda de continuidade no brilho do papel. Rasuras rasas, você tem uma solução continuidade no brilho do papel novamente, mas tende a um levantamento das fibras.
E nas rasuras profundas, além de você ter esses dois fenômenos, você tem a remoção de parte maior da polpa e uma filtragem da luz, ou seja, tem a modificação já da superfície do documento, né? Então, quando você olha aqui, no caso de um cheque, isso aqui é um exemplo de uma rasura, tentativa de raspagem, né? De raspagem não, de borracha, esfregar com a borracha, dependendo da força, você já tem uma mudança na textura, né, do papel. Então, primeiro tipo de falsificação. O segundo, a raspagem. Né? A raspagem pode ser, né, feita aqui, né, um processo mecânico mais intenso e mais profundo do que a rasura, praticado usando instrumentos como a lâmina, estilete. Então, você vê aqui passar o estilete para tentar modificar esse valor de R$300. Então, é uma forma de falsificar a raspagem. Amputações. Amputação, um outro caso de falsificação. E aí, no caso, significa de você cortar o documento, você dilacerar ele e remontar o cheque, né? Então, lá, o corte ou por dilaceração, seguindo uma linha de uma dobra previamente formada a fim de remover algo inconveniente. Você desmonta esse cheque, enfim, vai montando pedaços. E esse é um processo que vem acontecendo, você acha que é antigo, apesar de eu falar que é antigo, o processo de falsificação acontece até nos dias de hoje. Olha aqui, estelionatário é preso com mais de 12 mil em cheques falsos, né? 3 folhas de cheques foram apreendidas junto com o suspeito. Aqui, ó, governo repudia a falsificação de cheque no nome da prefeitura de Arcos, né? O pessoal falsificando, colocando o nome da prefeitura ou o nome do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 3 cheques falsos, né? E esses cheques aqui, tem cheque até de compra, né? De bens, né? Ó, Comarca está alertando a população, segundo o tribunal. Então, aqui, ó, em outro caso, está sendo investigado que o criminoso chegou a efetuar a compra de um gado em uma fazenda, comprou gados com 50 mil com cheques do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como é que o pessoal tá fazendo aí? Em 2017, o golpe com cheque cada vez mais sofisticado, aqui no caso aqui de R$ 2.450. A pessoa desconhecia o cheque, nunca tinha ouvido falar, né? O cheque estava lá perfeito, com documentos e tal. E aí remete muito à lembrança desse filme aqui, né? Quem já assistiu, Prenda-me que se for capaz, que é um filme, né, que fala bem, né, dessa questão de falsificação por, né, por dilaceração, né? Enfim, então bem interessante aí. Cara aqui, no caso, o ator principal, Leonardo da Vinci, né, ó, nunca foi médico, né? Ele era médico, ele era piloto, ó, nunca foi advogado, né? E ele falsificava diplomas, falsificava cheques, né? Aqui o caso, o investigador, né, do FBI, e, enfim, né? E, olha lá, nunca pilotou um avião, né? E tinha tudo, né? Falsificava os documentos, né? Então a questão, né? Prenda se for capaz enfim, é o cara sempre atrás dele, né? Opa, vou voltar aqui, ó, para a tela. E aí eu vou deixar como dica para vocês assistirem, né, o filme. Bom, continuando, né, a apresentação de documentoscopia, outro processo é a lavagem química, né, que é uma fraude, né, por meio de alguns reagentes químicos, e aí vai ter, né, algumas alterações, alguns solventes que já foram usados à base de éter, né, e de cloro, faltando um O aqui, né, para esse fim, para tentar, então, apagar o que foi escrito pela caneta esferográfica. E aí você tem os elementos de segurança que tentam combater pegar, né, isso daí, né,
Enfim, aqui um exemplo de lavagem, né? 1 milhão, né? 1 milhão de cruzeiros, né? Usando um determinado o reagente aqui, né? Étero, enfim, utilização de éter e seus derivados. Aqui o cheque tem alguns elementos de segurança que já dá nulo, né? Na tentativa desses elementos, caso que é do cloro, mostrando então. E aqui uma situação do reagente que conseguiu enganar o olho nu, mas quando você coloca na lâmpada UV, você consegue, que é o correcto bile aqui, que ele chama, né? Um reagente de origem francesa, e aqui a venda de um carro, R$19, né? De compra e venda, né? Enfim. E aí, quando você coloca sobre a luz, você vai ver que o valor não era R$19 mil, né? Era R$10 mil. Um outro valor ali, que está ali, né? Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? R$200 se transformando, por exemplo, em R$2 mil, né? A lavagem química aí é um problema, né, em cheques, né? Lembra do que antigamente a gente ia comprar pão na padaria, nessa época de vocês, meu pai dava um cheque, né? Comprar um pão. É um perigo de hoje em dia de fazer isso. Então, lavagem química é um problema sério de falsificação. E aí a gente tem outros tipos, como alterações por acréscimos, né? No caso de retoques, que aí o falsário vai retocar, né, para melhorar o seu trabalho, corrigindo algumas letras, alguma coisa, e emenda, que é fazer o 0 virar 6, né, o 6 virar 9 e o 0 virar A. Né? Aqui exemplos de retoques, né? O 3 virou 13, o 0 virou 9, né? Uma emenda. Aqui aumentando, que o 3 virando 13 e o 0 virando 9. Outro caso, os acréscimos, né? Acréscimos, né? Você acrescentar palavra, né? Num determinado documento. Basicamente isso, né? Aí você tem para constar, para identificação desse tipo de falsificação, você pode aí ver a questão da forma de escrever, reflexo de, enfim, várias maneiras, punhos diferentes, tintas diferentes, aglutinações, reflexo de evitamento. E a R$5 mil, ó, 1.000, né, diferente quando você for olhar a forma de escrever, 1.000 pequenininho. Tá? Aqui, ó, né, normalmente o 3 aparecendo, né? Tinta é diferente, tinta ou punhos diferentes. Aqui aglutinações, está aglutinado. E o trancamento é a última forma aí também mostrado. O trancamento é o risco aqui, né, apagando essa questão de que bom para, ele vai lá e riscou, né? Ocultação parcial total de um texto, né? O tipo de falsificação por trancamento. As portas, o uso adequado de luz poderá revelar os lançamentos primitivos. Aí, se você colocar na luz, você pode ver o que estava antes pela primeira escrita. Outro caso de trancamento, que é o golpe do estilete, né? Você removeu uma parte aqui, ó, uma porção, e aí você vai lá e coloca outra, escreve um outro valor e altera isso daqui. Bem, um caso. E aí você vê, por exemplo, estilete, né? Eles removeram isso e escreveram por cima uma outra identidade aqui. Golpe do estilete é um caso de trancamento. E aí, quando você vai olhando agora a palavra banknotes, né? Mudando aí, saindo dessa falsificação, a gente chama aí mais comum, né? Mais manual, indo agora falar um pouquinho agora de cédulas, usa a palavra banknotes, você vê vários nomes associados aqui, né, com até drogas também, enfim, dinheiro, né, que aí vocês podem dar uma olhada e autentificação, né, enfim, infravermelho, né, equipamento explorado, né, as luzes, luminescência, né, são equipamentos que são usados para detectar essas modificações nos documentos. Fingerprint, né, imagem hiperespectral, que é um dos equipamentos que é usado pela polícia para investigar. O Raman também, olha o Raman aqui em cima, né? Enfim. E aí vamos falar, né? Para quem lembra agora de documentos da primeira família, né? O que a gente tinha na primeira família, que foi mudando, né? Então, assim, basicamente todas inicialmente com o mesmo tamanho da cédula, né? E, enfim, algumas coisas que foram mudando. Na nota de R$1 tinha
um filete, né, metálico foi removido, depois foi removido da 5 também, os elementos da de R$ 20, e aí esse tipo, a primeira família era muito suscetível à falsificação do tipo de lavagem, né, lavagem química, como comentei. O 1 virar 100, o 5 virar 50, né, isso daí era muito comum. E aí vem, então, a segunda família, né, com tamanhos diferentes, com novos elementos da segunda família, segurança, novos elementos de segurança, marca d'água, enfim, outros que já estavam, mas a gente vai ver alguns aqui, que eu acho que a função do minicurso é prevenir vocês desse tipo de falsificação. E aí eu vou passar para vocês os elementos, né? Acho que a gente vai ter outras imagens aqui que vão reproduzir bem, mas a faixa holográfica é uma faixa que representa bem vários elementos de segurança, o quebra-cabeça que está aqui escondido, a marca d'água, a parte aqui de alto relevo, a parte calcográfica. Então, você vê aqui na parte holográfica, que tem na nota de 50 e na de 100, né, o 50 escondido e o reais, né, a palavra 50 e o reais, né, de 100, o 100 e os R$ 100. Aqui alguns animais, enfim. Mas a polícia também usa, ou se você tiver em casa uma lâmpada UV, colocar dependendo do comprimento de onda sobre o documento autêntico, que o papel moeda sobre a lâmpada UV, você vai ver, sobre a lâmpada UV, vai ver a revelação de elementos fluorescentes, vários pigmentos, aqui o número 100 também revelando. Então, bem interessante. Então, vamos ver aqui detalhadamente alguns elementos para vocês aprenderem. Então, o número que muda de cor, né? O número 10, se você olhar no lado superior direito, o número 20, né? Tem um número que muda de cor, seria um primeiro elemento. Tem um número escondido, né? Número escondido, que se você olhar, né, inclinado, você vai ver que todos eles têm um número escondido em cima aqui no número 20, né? No caso, o número escondido. Seria o segundo elemento, né? Aqui também está mostrando, ó, do lado, tem um lado verso e o avesso, né? O número 50 escondido em outra região, né? Então, na frente e atrás o dinheiro, né? Os elementos fluorescentes, como eu comentei, né, no caso do 2, né, elemento bem fluorescente, né, aqui também o número, né, esse número aqui, faixa numérica do dinheiro também fluorescente. Microimpressões, né, se for olhar bem ou com uma lupinha, você vai ver as microimpressões bem resolvidas, né, aqui a 100, a gente tem também bem resolvido isso. Aqui novamente. E aí, enfim, alguns elementos mostrando para vocês. Aí a gente tem o quebra-cabeça também, né? A partir voltando aqui, né? O quebra-cabeça, se você olhar contra a luz também tem um quebra-cabeça e também tem a marca d'água, né? E a marca d'água e também o fio de segurança. Então, assim, marca d'água vem contra a luz, o quebra-cabeça também, o fio de segurança. Todos os elementos para vocês verem, né, em casa, quem está em casa aí assistir. E quem tem carteira de motorista também pode ver contra a luz, né, a identificação de outros elementos fluorescentes também na CNH, né, a identificação deles. Bom, mas o que tem de moderno, né, o mais atual, para estudar documentos? Tem o VSC, que a polícia usa muito, que é aquelas imagens fluorescentes que eu mostrei, normalmente são produzidas pelo VSC, equipamento bem completo, que tem um jogo de luzes, que variam a faixa espectral que você está investigando, geram aqueles resultados ali, de outras diversas imagens. Quando você lê nossas histórias em quadrinhos, está falando bem dele. E aqui o infravermelho portátil, que eu comentei anteriormente, da faixa de trabalho dele, e a gente fez um trabalho publicado em 2018, analisando notas de 50, notas de 100, né, apreendidas pela polícia, também falsificadas pelo nosso grupo, e aí várias regiões, né, correspondente aos elementos de segurança, tanto na de 100 quanto a nota de 100 quanto a nota de 50, né, essa aqui é a nota de 50, e aí você vê algumas regiões aqui que respondendo bem, né, a faixa holográfica aqui, 1, 2, 3, mostrando bem diferente a região espectral. Região 5 também, né, comportamento parecido aqui,
E aí depois a gente faz um PCA, né, mostrando que é possível diferenciar pela PCA os documentos autênticos dos falsificados. Depois a gente faz um modelo de classificação, PLSDA, mostrando que o modelo funciona muito bem, é certo, é um equipamento portátil que consegue facilmente distinguir isso daí. Tá? Bom, uma outra demanda que a gente tem na área de documentoscopia é a parte de datação de tinta. Como eu falei, hoje é um desafio enorme a demanda que a gente tem, que não é grande, mas que é um problema muito sério, né? Você vê a autenticidade de documentos, contratos. E por quê? Porque a caneta, depois você escreve no papel, né? Ela começa a sofrer fenômenos naturais de degradação. A tinta da caneta, que ela é composta por alguns corantes, como o violeta cristal aqui, o azul, que é de massa 372, e a rodamina vermelha, rodamina B vermelho, também pode sofrer de alguns tipos de degradação fotoquímicas. E uma técnica ideal para estudar isso é a espectrometria de massas, usando normalmente fontes ambientes, ou molde também funciona bem, mas fontes ambientes que deixariam os documentos mais intactos no seu estudo, como a fonte aqui, a DESE, né, que tem a fonte DESE, quem trabalha os grupos de espectrometria de massas sabem o que é isso, a ISE, enfim, várias fontes ambientes. E aí, quando você usa a palavra Ink Analysis, acha que um total de 4.600 papers, né, e a palavra associada aqui, espectrometria de massas, né, documentos questionados, né, espectroscopia também, enfim, né, várias outras palavras aqui. E aí, o que é interessante, o que a espectrometria de massas mede muito bem, é que você, depois que você escreve, então, no papel, né, faz essa análise, vai com um sprayzinho que bate sobre o papel e aí dissolve o sinal e ele é ionizado e vai para dentro do espectro de massa que mede a massa do corante, que é essa molécula aqui. E aí essa molécula, depois em contato com a luz, ela se degrada, né, e gera esse monte de coisa aqui. São, a gente fala de íons filhos, né, são os produtos de degradação nessa molécula. Se você fizer a conta aqui, vai dar sempre a diferença de 14 de um para o outro, que ele vai perdendo essas metilas aqui. E aí você consegue fazer contas e fazer um estudo de datação, isso é muito importante, datação de documentos. Tá? Isso é muito legal, né? E aí essa curva mostrando essa datação de um estudo de, né, exposto à luz, né? Exposto à luz visível sobre uma lâmpada, e aí você consegue, então, prever ou estimar o tempo. E aí você consegue fazer uma série de trabalhos. Então, bem legal. Por exemplo, um caso que eu comentei é qual traço que está por cima. Você tem a linha A, né? Aí você vai, tem a linha B, e qual traço está por cima? A linha A ou a linha B? Então, o que você vai? Vem nessa pontinha aqui, tira um espectro de massas, depois vem nessa outra ponta aqui, tira outro espectro de massas, depois você analisa o cruzamento. Quem o cruzamento se parecer com o espectro A ou B é que está por cima ou está por baixo. Então, quando você olha, o cruzamento aparece com a linha B. Então, a linha B está por cima. Então, a espectrometria de massas é muito interessante para esse tipo de análise. Isso aqui é um trabalho, quem quiser ler, né, fala sobre o fingerprint, envelhecimento de tinta pela a fonte ISE, Ambient Ionization Mass Spectrometry, que foi publicar lá no grupo do professor Marcos Epper, na época que eu estava fazendo doutorado. Esse aqui é o desenho da fonte, bem simples, né? Um jato de solvente, aí consegue dissolver e ionizar e modifica quase nada o documento. Aqui outros exemplos de tintas, que também, outros corantes, aqui um corante da caneta vermelha, também sofre esse fenômeno, outros tipos de marcadores da caneta azul, também sofre. Agora, saber se o 3 é um 8. Por exemplo, se você analisa o lado direito e o lado esquerdo, o perfil da tinta é diferente, né? O perfil do perfil químico do espectro é diferente, são canetas diferentes usadas para produzir o 8. Né? A idade de documentos aqui, das tintas, né? Que foi carteiras de trabalho que eles analisaram e viram que os perfis se batiam com os anos ou não, né? Mais um perfil de degradação da tinta. Você pode ver que carteiras, documentos mais antigos, tem o corante 372 mais degradado, né? Então você vê que tem uma correlação aí. Estimar o tempo nessa linha,
ainda estimar o tempo é um grande desafio, tá, de documentoscopia. Você pegar um documento e falar que realmente daquela data, porque depende de inúmeros fatores, como é que o documento foi armazenado, se foi sobre a luz, ou estava numa gaveta, ou enfim. Então, ainda um complexo. A gente vai ter no nosso grupo uma aluna de doutorado que vai fazer um projeto nessa área de desenvolver um método analítico mais eficiente, mais preciso para estudar a datação de tinta. Tá? Bom, termino aqui a apresentação, aquele mesmo recado, né? Não esqueçam lá, quem tiver interesse, de seguir a gente, curtir a gente no canal. Espero que vocês tenham gostado do curso e vamos para mais uma aula.